Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Hoje trabalhamos, dando continuidade ao nosso fascículo, hoje trabalhamos com a metodologia da pesquisa em educação no que se refere à abordagem qualitativa. Bom, eu tenho aqui uma apresentação, ela está em PDF, eu vou tentar discorrer aqui sobre ela. A primeira questão que a nossa autora nos coloca, e o fascículo, ele tem uma linguagem bastante simples, que facilita a compreensão, e muito provavelmente vocês já devem ter tido a oportunidade de visualizar, várias dessas questões, de analisar ao longo do curso. A primeira questão fundamental que ela nos traz, nos convida a pensar o que significa definir para a nossa pesquisa, em primeiro lugar, a abordagem teórica e teórico-metodológica, ou seja, nós temos que ter um referencial teórico, uma teoria consistente que permita analisar o problema que nós estamos considerando e responder à pergunta que nos interessa, mas temos que definir logo no início aquilo que eu chamo de natureza da pesquisa. Será uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa que combina as duas possibilidades? Bom, e aí a nossa autora sugere uma série de questões que são fundamentais. Em primeiro lugar, essa abordagem teórico-metodológica, ela significa definir um caminho para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Então, ela parte das nossas primeiras indagações. Uma vez identificado o interesse de pesquisa, o que ler, como fazer o levantamento bibliográfico, como definir critérios para fazer as leituras dos textos, dependendo do tema que se escolhe trabalhar, tem muitas referências e a gente precisa estabelecer critérios e vocês vão definir esses critérios na relação com as professoras orientadoras. E, sobretudo, no que se refere à pesquisa qualitativa, é muito importante definir como é que nós vamos nos relacionar com os sujeitos da pesquisa. Principalmente quando a gente se lança a ir nas escolas, a estar com as pessoas, a ouvi-las, a buscar compreendê-las. Então, precisamos definir e adotar cuidados éticos nessa relação para que as pessoas sejam sujeitos da investigação e não um mero objeto de estudo, como se nós fôssemos lá para a realidade escolar como as pessoas que sabem tudo e sabem como resolver os problemas da escola e vão lá simplesmente para dizer o que a escola tem que fazer. Não, é o contrário disso. Como é que a gente trabalha na perspectiva de considerar as pessoas que gentilmente nos atenderão, que eventualmente concederão entrevistas, apresentarão seus pontos de vista, suas elaborações, como é que nós conduzimos esta relação de forma ética e respeitosa. Feito isso, no projeto de pesquisa, é preciso definir como é que os dados serão coletados, ou seja, o tipo de técnica de pesquisa que eu vou utilizar para coletar os dados. Eu vou utilizar questionários, eu vou fazer entrevistas a partir de um roteiro semi-estruturado, eu vou fazer observações na realidade escolar, no contexto que eu pretendo investigar. Então, essa questão da utilização das técnicas de pesquisa precisa estar muito bem amarrada na pesquisa que vocês vão fazer, no projeto de pesquisa de vocês. E é preciso também estar muito bem amarrado quais são os propósitos desse estudo, como é que ele vai contribuir para aquele campo de conhecimento em específico. Sobretudo se ele trouxer uma compreensão nova acerca daquele problema, daquele campo de conhecimento. Esse é o objetivo. Bom, no que se refere às pesquisas qualitativas, que são hoje
as que predominam na área da educação, elas podem ter diferentes enfoques teóricos. A nossa autora destaca 2 enfoques teóricos que muito provavelmente são, né, aqueles com quem ela tem, né, uma relação mais direta de trabalho, mas eu não diria o que está no texto, né, que são ou a fenomenologia ou apenas o materialismo histórico dialético. Existem diferentes enfoques teóricos, diferentes teorias, né, e que vão nos ajudar a lidar com problemas, com questões distintas. Qual é, né, o enfoque teórico que você vai utilizar no seu estudo? Isso precisa ser definido na sua relação com a sua orientadora, né? E aí ela destaca para nós um histórico, né, das pesquisas na área da educação. Até os anos 1980 se fazia muito uso, né, das teorias da área das ciências naturais, principalmente no campo da psicologia, da educação, mas de lá para cá crescem cada vez mais as pesquisas qualitativas ou estudos que fazem uso da coleta de dados quantitativos e, ao mesmo tempo, né, também coletam informações qualitativas. Então, né, a maior parte dos estudos hoje, muitas vezes, tem um caminho intermediário, que tem essa combinação, né? Em geral, a gente parte de dados quantitativos, né? Nós fazemos uma pesquisa exploratória inicial. Por exemplo, né, se é necessário no seu estudo apresentar o perfil sociodemográfico das pessoas, né, daquele município, daquele bairro em específico, a gente parte dos dados oficiais, né, fazendo uma pesquisa exploratória em que nós descrevemos esse quadro, e aí, né, na pesquisa qualitativa nós buscamos aprofundar a nossa compreensão fazendo uso de técnicas qualitativas de investigação, como observações em escola, em sala de aula, entrevistas a partir de roteiros semi-estruturados, né? Se for fazer pesquisa etnográfica que envolva observação, né, a gente constrói diário de campo e vai fazendo o registro dessas observações para depois analisá-las. Então, a abordagem qualitativa é aquela em que se faz uso de técnicas qualitativas de pesquisa, entrevistas, depoimentos, análise de documentos, por exemplo, como legislação, né, documento a ser analisado, registros de observações, né, no caderno de campo, né. Na abordagem qualitativa, nós estabelecemos uma relação com os sujeitos da nossa pesquisa e nós somos afetados por essa relação e os sujeitos também são afetados, e esse é um dado a ser considerado, é um dado de análise. E na pesquisa qualitativa, nós geralmente nos lançamos a investigar a realidade educacional. Então, nós vamos para um determinado ambiente educacional para fazer, né, aquilo que metodologicamente denominamos como trabalho de campo, né? As condições necessárias para fazer esse trabalho de campo, né, para construir essa relação com os sujeitos da nossa investigação, envolvem, ao mesmo tempo, o envolvimento com aquelas questões, com aquelas pessoas, mas também um distanciamento teórico que possibilite que o nosso estudo não seja uma mera reprodução das nossas pré-certezas, das nossas visões subjetivas anteriores à investigação, né? Então, o cuidado com o tratamento teórico das informações exige que a gente, né, vá de peito aberto, sem certezas previamente definidas, né? Mas que a gente busque construir essa objetividade no registro dos dados, ao mesmo tempo em que valorizamos a subjetividade das pessoas com as quais nós vamos lidar, com as quais nós vamos entrevistar, vamos coletar informações, né? Então, a pesquisa qualitativa, ela exige de todos nós
essa atitude científica do questionamento constante e, ao mesmo tempo, uma atitude política de compromisso também de produzir aquele conhecimento para esmiuçar, né, aquela realidade social e contribuir para a sua melhoria. Por outro lado, é importante termos muito bem definidos como é que vai se dar a descrição dos dados, a criação das categorias analíticas, né? E de que maneira vai se dar também o conhecimento das teorias existentes e a criação de novas perspectivas de análise, né? O estudo que vamos produzir pode contribuir para novas perspectivas analíticas acerca daquele problema. Leia o fascículo, estude, nós vamos encaminhar em breve a distribuição dos grupos por orientadoras, vocês serão matriculados na sala, nas salas respectivas, né? Façam já o contato com as orientadoras e comecem a investigação, o trabalho de vocês, a elaboração do projeto de pesquisa de vocês e, posteriormente, o estudo propriamente dito. Nos vemos no próximo encontro.